O louvor não é um momento, não é uma porção simples. O louvor é um estilo de vida de alguém que tem um coração grato, de alguém que entende quem de fato Deus é e, sobretudo, quem entende e reconhece do grande favor de Deus sobre sua vida. Quem é grato, louva a Deus. Quem reconhece o poder de Deus, louva a esse Deus. Quem entende o processo que Deus tem estabelecido sobre sua vida, louva a Deus. Porque o louvor é a aproximação do coração, em que cada um de nós, quando expressamos por palavras, por canto, expressamos uma canção que vem de dentro, que vem do nosso ser para o nosso Deus. Portanto, eu e você precisamos perceber que louvar é muito mais do que cantar. Louvar significa entoar cifras celestiais que abordam o céu com entusiasmo, com gratidão e com temor. Sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O louvor que nunca cessa. O verdadeiro adorador é aquele adorador que não cessa em louvar e agradecer ao Deus que criou os céus e a terra. O texto que eu quero refletir com você hoje está no Salmo 145, no verso 21, quando o salmista Davi escreveu a belíssima palavra, quando ele disse: a minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. E a gente só tem o que dizer amém. Que todos nós possamos louvar a esse Deus que merece honra, glória, louvor para todo sempre. Eu começo a pensar o quanto que a gente louva o Senhor e sobre qual perspectiva a gente tem louvado a Deus. Será que a gente louva apenas quando recebe uma porção do Senhor? Ou quando recebe algo grandioso de Deus e a gente louva e agradece esse Deus com entusiasmo? Esse não deve ser, na verdade, o pensamento do verdadeiro adorador. Porque quando pensamos em adoração, pensamos em expressão de verdade para aquele que criou a nossa própria vida, a nossa própria história, sendo escrita no seu livro para sempre. Portanto, eu e você, nós precisamos continuar adorando, abrindo nossa boca, louvando ao Senhor enquanto existirmos, porque Ele merece honra, glória e louvor eternamente. Depois de nós colocarmos a nossa vida perante o Senhor, o nosso legítimo senso intencional de filho deve ser um senso de louvor, de adoração, e entendendo que esse Deus, Ele é aquele que começou uma obra em nós e Ele vai aperfeiçoando até aquele grande dia que vai chegar na culminância do aperfeiçoamento dele em nós. E enquanto estivermos nesse processo, nesse trabalho de Deus sobre nossa vida, estaremos louvando e adorando esse Senhor que criou os céus e a terra. Eu me lembro aqui quando Paulo e Silas estavam ali na prisão e eles estavam atormentados, presos, muitos aguilhões prendendo seus pés, suas mãos, muitas correntes. Depois de espancados, próximo da meia-noite, a Bíblia diz que eles louvaram ao Senhor. E a gente sabe qual foi o resultado. A Bíblia fala que houve um grande terremoto naquele lugar, as cadeias de todos os presos caíram por terra e ele pôde louvar ao Senhor e entender o quanto que Deus, quando é adorado, o quanto que Deus zela por nós, o quanto que Deus é cuidadoso para conosco. E nós precisamos adorar em todo o tempo, seja no momento de bonança, seja também no momento de guerra, de angústia. Precisamos adorar ao Senhor, porque esse foi o exemplo que Davi deixou para nós nesse Salmo 145. Guarde essa palavra no seu coração, louve
enquanto você existir, enquanto você respirar, e você será bem-sucedido, bem-sucedida em tudo para a glória de Deus. Então esse versículo também aponta para a eternidade. O louvor de Deus jamais cessará, porque enquanto estivermos aqui louvaremos, mas também quando sairmos daqui, também continuaremos louvando esse Deus que merece adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Eu quero terminar esse devocional trazendo aqui algumas aplicações para a nossa vida, e essas aplicações precisam ser praticadas para que a gente tenha sucesso naquela adoração verdadeira ao Senhor, de adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Primeira lição prática para nós é que devemos escolher louvar a Deus em todos os dias, independentemente das circunstâncias que estão em nossa volta. Todos os dias Deus quer ser louvado e adorado por você, por sua família, por tudo que você tem. Então que você hoje abra sua boca e louve ao Senhor. A palavra de Deus fala no Salmo 34 e verso 1: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Esse salmo é extraordinário porque ele traz para nós a certeza de alguém que irá bendizer ao Senhor, não por um dia, não por uma semana, não por um ano, mas enquanto ele viver. Assim deve ser a história de nossa vida. Em segundo lugar, a lição prática para nós é que nós precisamos usar nossa boca para proclamar a grandeza de Deus e não apenas para reclamar ou criticar. E às vezes a gente abre mais a boca para criticar do que basicamente adorar. A gente às vezes murmura com a nossa boca, mas esquece de adorar ao nosso Deus. Que hoje seja um dia de adoração, de louvor. Que essa manhã, no seu horário que você está vendo esse vídeo, talvez à tarde ou à noite, que seja um dia extraordinário para você, porque você vai louvar ao Senhor. Em terceiro e último lugar, a terceira lição que nós queremos trazer aqui: inspire outros a louvarem ao Senhor, a louvarem com tudo que tem, com a sua vida diante do Senhor. O texto que eu queria trazer, Salmo 96:3, anuncia a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Esse texto aqui, desse Salmo 96, é uma anunciação para engrandecer ao Senhor, a glória de Deus, enquanto nós estivermos vivos, porque isso agrada ao coração de Deus. E Efésios 5:19 e 20, relacionado ao ponto anterior sobre não reclamar, mas viver adorando, viver louvando ao Senhor, diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. O apóstolo Paulo aqui está enfatizando que nós precisamos, em todas e em quaisquer situações, precisamos adorar, bendizer, louvar ao Senhor, porque Ele merece honra, louvor e glória para sempre. Hoje a palavra foi louvor, e eu queria que você lesse o Salmo 145 completamente. Queria te convidar agora a orar comigo, em nome de Jesus. Vamos juntos? Querido Deus, maravilhoso Senhor, pelo nome de Jesus, estamos clamando a Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor nos traga à mente aquilo que nos traz esperança, Pai. Que haja recordação da nossa parte, ó Deus, em entender que o Senhor é merecedor de todo louvor, toda glória. Ó Deus, queremos Te dar, Senhor, neste dia, toda glória, toda honra e todo louvor, porque o Senhor é merecedor. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, pelo nome santo de Jesus. Amém.